o trabalho criativo, né, o trabalho de escritor, ele não cessa, ele é incessante, ele é imparável, né? E até quando você está É. dormindo, você está sonhando com o livro, você está sonhando com o personagem. Eu fico vendo que tá todo mundo andando, tá todo mundo correndo, tá todo mundo fazendo. Não me importa, eu não sinto que eu estou atrasada quando eu estou no meu próprio ritmo. Eu acho que para mim foi muito importante, Tati, não ter esse pensamento desde o começo que o meu livro ia virar o que virou, sabe? Eu fui Você foi a celebrando. Fernanda Torres. Você foi a Fernanda Torres. Você Não, essa foi. comparação What a é mentirosa miracle! demais. Bem-vindas, mulheres do business. Eu sou a Tatiana Metran, advogada no Brasil e na França. Os meus horizontes se abriram para o empreendedorismo quando eu dirigi a Câmara de Comércio em Paris. São quase 20 anos no exterior, com passagens por Nova York, agora eu estou em Dubai, em que eu venho tendo conversas fascinantes com mulheres que empreendem longe de casa. Esse podcast é para dar voz a elas. Let's bora escutá-las? Hoje eu bato um papo com a Lorena Portela. A Lori nasceu em Mombaça, sertão do Ceará. Jornalista de formação, ela cresceu em Fortaleza e viveu em Lisboa até se mudar para Londres, onde ela mora desde 2019. Em 2020, plena pandemia, ela publicou seu primeiro romance de maneira independente. O primeiro Eu Tive que Morrer. O que era para ser só um exercício de dever cumprido se tornou um tremendo sucesso. O livro da Lorena entrou para a lista de mais lidos no Brasil. Fez a jornalista Marcela Ceribelli chorar no podcast Bom Dia Óbvio. E abriu espaço para muitas pessoas olharem de frente o burnout e as suas escolhas de vida. No ano passado, ela publicou seu segundo livro, O Amor e Sua Fome, pela editora Todavia. Um livro que fala dos efeitos da solidão, do desamparo e, sobretudo, do ventre sempre vazio de quem busca amor, como a menina Dora, a sua personagem principal. Eu conheci a Lorena através da leitura do seu primeiro livro e sempre admirei a criatividade transbordante dela, gente. De 2020 para cá, a gente já trocou muitas mensagens. Ela quase foi para Paris, eu quase fui para Londres. Quando ela foi para Nova York, eu me mudei para Dubai. Mas olha, gente, foram muitos anos de desencontro, mulheres do business, e eles terminam hoje. Com vocês, Lorena Portela. Que prazer ouvir sua voz. Obrigada, Tati. Muito obrigada por essa introdução tão bonita. De fato, eu acabei de lembrar aqui mesmo desses desencontros, né? Em Nova York, eu acho que a gente quase chegou a se ver, Foi. mas eu acho que Mas eu você. também já estava no final da viagem, ou eu estava indo para New Jersey, para onde um amigo meu morava. Eu não lembro, eu só sei que também foi um Não, foi desencontro. quando foi muito na semana que Foi eu me muito mudei na para semana, na semana que eu me foi. mudei para Dubai, assim, foi, você chegou, eu falei assim, tchau, gente, você subiu, você desceu no avião, eu peguei outro. Foi. Então, é isso. Mas aqui estamos, e eu acho que a gente se encontrou num formato que é muito bonito, que é esse formato que se comunica, né, não só entre nós duas sentadas numa mesa de café, né, mas com outras mulheres. Esse trabalho que você faz, Tati, eu considero muito importante porque a gente sabe desse tipo de isolamento e desse tipo de solidão que acomete as pessoas que vivem fora do país natal, né? Obviamente não é só coisa, tem um milhão de coisas bonitas, né? E transformadoras e ricas nesse processo, mas existe um tipo de solidão e de isolamento que nos pertence, né? Então eu acho que esse trabalho que tu faz, né, de nos trazer assim para perto uma da outra e de dar evidência a um ou outro trabalho que um de nós está fazendo, assim, eu acho muito bonito esse trabalho. Parabéns. Obrigada, minha querida, eu faço isso com muito carinho, porque eu vivi essa solidão, né? Vivi ele durante muito tempo e acho que é muito injusto para nós mulheres que moramos fora não sabermos o trabalho de uma da outra, sabe? Não sabermos o que é que tanta gente bacana está fazendo por esse mundo, assim. A gente amplia muito as nossas referências, sabe? O nosso repertório, ele aumenta demais quando a gente sabe que tem uma outra pessoa, uma outra mulher que conseguiu, que chegou, que está fazendo. Às vezes ela nem está ainda, sabe, no ápice do sucesso dela ou na carreira profissional, mas a gente sabe que a gente não está sozinha, sabe? Gente, eu queria dizer que esse episódio vai ao ar
só de voz por um pedido da Lore, assim, ela sente mais à vontade de ser né, só de voz. Eu gosto muito desse formato de voz. A gente começou esse podcast só com formato de voz e eu sou uma apaixonada, porque eu acho que a gente entra muito no, sabe, no ouvidinho ali de cada pessoa. A gente dá ele como livro, né? Você que é escritora, você sabe, cada um permite a cada um que ele crie, né, o seu personagem, como que elas estão, onde é que elas estão. Mas eu vou falar aqui uma coisa, gente. Eu botei uma sombra dourada em homenagem à Lorena. Ela tá Eu, lindíssima! Ela tá eu vim aqui lindíssima! eu vim dourada, gente, porque Lorena é solar. Lorena é esse solzinho lindo do Ceará, entendeu? Que nos ilumina a todos no mundo com a lindezas que ela escreve. A gente vai falar muito sobre isso aqui. E eu já te proponho, Lore, da gente começar. Bora? Partiu. Partiu. Você, minha querida, nessa temporada você é a primeira escritora que passa por esse microfone, uma das primeiras pessoas que eu entrevisto também que tem uma dupla jornada. Você tem um trabalho formal aí em Uhum. Londres, né, que é um part-time, é um trabalho a tempo parcial, e você tem o seu business literário, né, que você escreve, enfim. Como é que você consegue equilibrar isso, assim? Você trabalha quantos dias no seu emprego formal, aí em Londres? Você escreve quantos dias? Foi muito engraçado que a Dania Reis, da Contente, ela me fez essa pergunta esta semana, né? Sério? Ah, Me fez essa pergunta essa semana, acho que para a newsletter dela. E ela disse, como que concilia? E eu respondi que o único jeito que eu consegui conciliar foi esse. Assim, como eu trabalho menos dias, eu ganho menos dinheiro, né? é, Óbvio. é a Né? Eu não vida, é o trabalho. capitalismo, é o capitalismo. Exato, eu não trabalho no esquema 5x2, muito menos o esquema 6x1, né? Que é uma anomalia, inclusive. Então, eu trabalho num esquema que é mais ou menos, no geral, eu trabalho 3 ou 4 dias por semana. E aí, o restante dos dias, eu me dedico para demais coisas, né? Eu escrevo, eu toco os outros projetos de escrita e também dou conta da vida, né? Que a vida Uhum. também está aqui para a Acontece. gente ver, exatamente. E aí, também dou conta das minhas outras tarefas, que é tentar ser uma boa amiga para os meus amigos, ser uma boa filha para minha mãe, né? Ser uma boa companheira para o meu marido. Então, eu tento lidar com essas outras tarefas. Mas aí, por exemplo, então você trabalha 3 dias. Aí, nesses outros 2 dias, você já acorda e aí você já senta e começa a escrever, por exemplo? Ou depende, enfim, você trabalha com inspiração e aí você só senta, ou você tem uma rotina de todo dia, mesmo que você tenha o seu trabalho formal, você escreve. Tati, eu não tenho muito uma rotina muito regradinha, assim, sabe? Porque o trabalho criativo, né, o trabalho de escritor, ele não cessa, ele é incessante, ele é imparável, né? E até quando você está É. dormindo, você está sonhando com livro, você está sonhando com personagem. Então, como é um trabalho que é perene, né? Esse trabalho de observação, de contemplação, de amadurecimento da ideia, né? Como ele é full time né? No sentido completo da expressão, eu considero que eu estou trabalhando toda hora, assim, né? Que eu estou Uhum, trabalhando na escrita toda hora. E aí eu tenho uns períodos meio de seca, assim, de produção, que eu não consigo produzir muita coisa, ou muita coisa que eu considero aproveitável. Então, eu me dou um tempo, assim, eu me dou um certo tempo de, de ficar sem escrever, né, para eu me familiarizar um pouco mais com a ideia da história. Por exemplo, eu tô escrevendo outros 2 livros agora no momento. Não é que eu estou escrevendo exatamente, mas eu estou uhum. maturando, né? Um eu estou escrevendo mesmo, o outro eu estou maturando, eu estou desenhando o projeto. Então esse terceiro romance, né, que é o livro, né, que tá no estágio mais inicial, assim, eu escrevi uns 5 capítulos, agora eu dei um tempo, assim, porque eu senti que eu preciso amadurecer a ideia melhor, eu Uhum. preciso entender melhor essas personagens, eu preciso desenhar isso de uma forma um pouco mais bem feita, para depois retomar a escrita, assim. Então eu me permito esses períodos de meio de seca de escrita em prol do amadurecimento da ideia, assim. Por mim tá tudo certo, sabe? Eu não tenho, até acho que até postei esses dias um videozinho da Rosalia que ela
que ela falou assim, eu fico vendo que tá todo mundo andando, tá todo mundo correndo, tá todo mundo fazendo. I don't care, tipo, não me importa. Eu não sinto que eu estou atrasada quando eu estou no meu próprio ritmo. Ela falou Hum. exatamente essa frase e fez muito sentido para mim, porque eu me sinto assim. É claro que quando eu vejo que tá todo mundo lançando livro, que tá todo mundo indo para os eventos, eu me sinto para trás, mas eu tento me educar o meu espírito mesmo, para eu entender que o meu ritmo é esse, que o meu tempo é esse, e que a minha régua não é a régua do outro, né? Lore, não tá no script não, porque você sabe, né? Aqui é assim, você tem uma coisa bem assim estruturadinha, aí vem a pessoa fala uma coisa e você fala assim, meu Deus do céu, eu preciso pegar isso aí, Mas na que é escrita é um assim também. diamante, Você é um vai diamante. achando que vai escrever uma Você vai- coisa, escreve outra. Aí se lasca. Não, é que você falou essa coisa de se dar o tempo, né? E aí, o que que você faz nesse tempo que você solta a sua caneta e você fala assim, eu preciso dar um descanso? É uma hora que você sai, você vai dar uma volta, você liga para um amigo. O que que você faz nesse intervalo? O que que é importante para você de fazer que te alimenta e, ao mesmo tempo, te dá esse respiro para poder voltar? Uma coisa, depende, assim, depende do tempo que eu vou ficar sem escrever. Se é Hum, só um dia ou dois que eu tô, não, vou me dar aqui um descanso, uma pausa, né? Se eu vou me uhum, dar uma pausa, quando ela é uma pausa com um período meio determinado, assim, ou se eu sei que vai ser um período curto, uma coisa que eu gosto muito de fazer, Tati, eu não sei se você vai se relacionar com isso, não sei, né, das cidades que você morou e tudo, mas eu gosto muito de andar. hum, Andar, sair de casa e andar. Aqui em Londres existe muito a cultura. O britânico, é tanto que é do britânico essa coisa do andar demais, né? A gente faz tudo a pé. Eu incorporei muito isso ao meu estilo de vida, porque eu acho andar um ato muito filosófico, né? Muito hum. reflexivo e de muita interação com a cidade. É a hora que você de fato vê as pessoas, que você de fato vê as casas, que você de fato entende a dinâmica do seu bairro, né, e do bairro vizinho. Então, me ajuda muito, andar me ajuda muito. Agora, se é uma pausa que eu não sei, que é uma pausa indeterminada, que pode durar 1 ou 2 meses, então eu não fico planejando nada, assim. Eu fico tentando me nutrir de coisas que me inspiram. Eu vejo muito filme, eu ouço músicas diferentes, eu leio muitos livros, leio muita poesia. Então eu fico tentando me nutrir dessas coisas, porque é uma pausa indeterminada que eu não sei quando eu vou voltar, mas eu fico indo atrás de uma inspiração mais direcionada, assim, de uma e inspiração que eu digo não é nem inspiração de história, de nada, mas é de escrita, de formato, de possibilidades. Eu acho que Hum. é esse o tipo de inspiração. Acho que eu encontrei a palavra. Eu fico tentando me inspirar em possibilidades de caminhos e de escrita, né? E aí vou vendo autores diferentes dos que eu costumo ver, né? Para ampliar meu repertório mesmo. É super importante. Você estava falando, né, dessa coisa da pausa. Tem também um momento que a gente não fala muito, né, quando você é escritor, que é o business mesmo, né? Que é essa coisa do, olha, às vezes parece que eu tô pausada, mas eu não tô. Eu tô aí fazendo milhares de outras coisas que são relacionadas à escrita, mas que não necessariamente é sentar e escrever, né? Por exemplo, a questão de você fez aí para o seu primeiro livro, né? Que foi um livro independente, então você viu 360, né? Tudo que envolve essa criação e colocar esse livro no mundo. Como é que foi isso para você, assim? Para quem não conhece o processo, o que que significa colocar um livro independente, um livro sem ter uma editora por trás? Eu tinha muito pouco conhecimento, né? Na verdade, eu tinha nulo conhecimento, assim. Eu não sabia de nada, né? Eu não conhecia ninguém, eu não tinha contatos. E o meu livro, ele foi colocado, o meu primeiro livro, ele foi colocado no mundo de uma forma muito artesanal, de uma forma muito ingênua, né?
pensando num grupo muito limitado, né? Num grupo muito pequeno, né? A primeira tiragem do meu livro, ela tinha uma intenção de ser uma tiragem de 250 exemplares, né? Que eu achava que 50 ia dar bom e o resto ia ficar encalhado, eu ia vender durante os anos, assim. E eu tava bem com isso, assim, sabe? Tipo, não, beleza, alguns, uns 50, 60, 70 eu vou vender para minha família, para meus amigos, pois a obrigação deles, mas Pois, são obrigados. mas o restante eu vou vendendo eventualmente ao longo do tempo, assim, né? Eu não tinha uma ideia. Mas o livro, obviamente, né, ele tem uma vida própria, ele tem um caminho que é dele, né? E esse livro foi me mostrando o caminho que ia seguir muito já desde o começo, né? Desde a pré-venda, que eu tive muita resistência de fazer, porque eu achava que pré-venda era coisa para autor muito consolidado, né? Então, desde a pré-venda, o livro foi me surpreendendo absurdamente, assim, né? O interesse das pessoas e a vontade de ler. E aí, quando começou essa coisa das pessoas postarem, né, no Instagram, então virou boca a boca, virou, né? Porque o Instagram é um novo boca a boca, né? E É. aí e aconteceu também uma coisa que foi muito engraçada, que, tipo, foi absolutamente não intencional. Eu não tive a menor intenção de fazer isso. Foi uma questão de limitação mesmo, logística. Mas, por exemplo, quando eu mandei mensagem para Marcela Ceribelli a primeira vez, né, oferecendo, pedindo um endereço para eu mandar o meu livro para ela, eu fui no Instagram mesmo, tipo, oi Marcela, tudo bem? Meu nome é Lorena Portela, eu sou uma autora independente, queria muito te mandar o meu livro, não sei o que, não sei o que. E aí ela falou assim, meu Deus, eu não tô acreditando nessa mensagem, eu estou desesperada para ler esse livro, eu não encontro esse livro em nenhum lugar, esse livro não se acha em nenhum lugar. Olha É, só. e eu acho que o fato de ninguém encontrar o livro em nenhum lugar gerou A escassez, né? uma Aquela é o burburinho vontade. da escassez, é. Todo As mundo pessoas ficaram, queria mas gente, ver. mas por que que esse livro não encontra? Mas por que que não tem canto nenhum? Então ficou meio aquela coisa do lugar secreto, que as pessoas ficam querendo ir só para ver o que é esse lugar secreto, assim. Só que isso não foi, eu não tive a menor intenção de fazer isso. Eu queria mais era que meu livro chegasse nas pessoas. Eu queria que meu livro estivesse em todo lugar, né? E você Mas como acha eu que ele tinha não essa foi encontrado porque você não tinha uma rede de distribuição, é isso no Não, eu Brasil? não tinha. Era muito Eu acho artesanal. não. Eu não tinha uma rede de distribuição. Eu não tinha, de fato, né? A minha rede de distribuição era eu aqui processando os pedidos e a Rafaela em Fortaleza mandando os livros pelos correios. Era essa a rede Uau. de distribuição. E aí tinha um café de uma amiga minha em Fortaleza, que aí ela colocava lá no balcão. Aí tinha uma outra amiga minha que tinha uma loja de roupa maravilhosa, ela colocou lá na loja dela. Era essa rede, né? Não tinha. Eu não Incrível. Como que você escolheu as pessoas para quem você ia mandar? Porque eu também conversei, para quando eu estava fazendo aqui as pesquisas para esse nosso episódio, eu conversei com a Thaís Lima, que é do Ceará também, que eu até já entrevistei na última temporada, para ver se a Thaís soltava aí uma informação sobre você. E aí ela me falou, Tati, eu conheci a Lorena porque ela me mandou o livro dela, eu não a sim, conhecia antes. Então foi assim sim, que essa amizade, hoje vocês são muito próximas, sim. mas foi aí que, né, essa amizade ela nasceu do primeiro livro. E ela falou que esse livro para ela foi muito bom, porque depois que ela teve as duas filhas, ela meio que perdeu nesse momento, esse movimento de leitura, e ela retomou isso, ela retomou o gosto pela leitura depois que ela leu o primeiro Eu Tive que Morrer, que é o seu primeiro livro. Mas eu estou dizendo isso porque por exemplo, você escolheu, você mandou para a Thaís, depois você mandou também para Marcela, lá no Brasil. Como é que você fez essa escolha das pessoas que você ia mandar o seu livro, que tinha um potencial assim de ter uma formação de opinião, enfim? Como é que foi essa escolha para você? Antes de mais nada, mandar um beijo para a Thaís, minha amiga amada, que eu amo demais. E é isso que a Thaís falou, assim, Tati, para mim é um dos elogios mais bonitos que existe, assim, a pessoa dizer que retomou o hábito de leitura, ou que se conectou com outros autores, assim, por conta de um livro, né, que eu escrevi, assim, porque uma das minhas intenções escrevendo é isso, é que os livros sejam boas companhias para as pessoas, né, como Hum, são
para mim, né, por exemplo. E como que eu escolhi as pessoas foi também, mais uma vez, de uma forma muito intuitiva, muito artesanal, mais uma vez, porque era meio gente que eu já seguia ali, né, no meu Instagram mesmo, né? E aí muitas respondiam, muitas outras não respondiam. Uhum. E depois eu vi que as outras pessoas que não responderam, de repente, compraram o Opa, livro em algum apareceram. momento. Eu acho que para mim foi muito importante, Tati, não, como é que fala? Não ter esse pensamento desde o começo que o meu livro ia virar o que virou, sabe? Eu acho que foi Uhum. muito importante para mim não ter tido esse pensamento desde o começo, porque eu acho que eu teria me frustrado muito no processo, assim, sabe? Se eu já tivesse partido de um lugar que eu queria que o meu livro chegasse onde ele chegou, assim, eu acho que eu teria ficado muito triste em momentos que eu deveria estar comemorando, que foi o que aconteceu. Porque Hum. como eu não tinha essa pretensão, eu fui celebrando tudo. Eu fiz todos os micro momentos. Eu fui Você foi a celebrando. Fernanda Torres. Você foi a Fernanda Torres. Você Não, essa foi. comparação What a é mentirosa miracle! demais. Não, Você mas eu foi. fui, eu fui celebrando cada tijolinho, assim, sabe? E eu acho que quem me acompanha no Instagram desde aquela época viu, né? Hum. A primeira vez que eu vendi 500 exemplares, a primeira vez que eu vendi 1.000 exemplares, a primeira entrevista que eu dei na vida como escritora. Então, tudo isso para mim foi uma festa. Eu literalmente abri uma garrafa de Prosecco toda vida que acontecia uma coisa dessa, assim. Então, Menina, para mas mim foi foi. garrafa de muito Prosecco, então, mesmo. Mas foi. É, então, assim, foi divertido, foi gostoso, sabe? E eu acho que a Socorro Racioli me falou isso uma vez, assim, que isso me salvou, me Hum. protegeu de muita coisa, sabe? Essa coisa de eu ir pensando pequeno. Não tem nada contra a gente sonhar grande, querer grande, gente, não tem nada disso. Mas isso de você ir sonhando pequeno no decorrer da Hum. jornada, sabe? Vai te protegendo contra uns passos mais desastrados que você dá, porque você tá tão ansioso de Hum. chegar naquela meta que você estabeleceu, e geralmente é uma meta que está conectada com uma métrica alheia, né? Não é uma Hum. métrica sua, né? Tá conectada, tá linkada com a métrica alheia, então isso vai te gerando certas frustrações, né? Porque se você tá pensando em vender 15.000 livros, quando você vende 500, tá tão longe daqueles. Nossa, é Só que muito para mim longe. 500 era o dobro da minha meta, então eu vou. E Lore, o que que foi o mais difícil nesse processo? Assim, a parte de. Porque você, a gente, né, começou a falar disso, mas não terminou. Mas tem a parte. Bom, você escreve, depois tem uma pessoa que revisa. Aí depois volta para você. Depois tem a parte de edição, né, de diagramação, diagrama. Aí depois tem a parte de ter que registrar esse livro, não é isso? Me corrija aí se eu estiver errada. Sim, Mas sim, tudo certo. tem que registrar o livro. Aí paga no guichê, volta, bate carimba 2 vias, firma reconhecida. Aí depois tem a parte de, ok, tem que imprimir. Quem vai imprimir? Depois, onde é que eu vou colocar esse livro? Vai ser, quem vão ser as livrarias que vão distribuir, né, que vão vender esse livro? Será que ele está lá no Essa parte fundo? das livrarias, muito depois, né? Muito, não, Muito tem depois. muita coisa. Que mais que tem que faltou aí? Me Não, é conta. porque, tipo, como a minha questão com as livrarias chegou muito depois da venda, Ah, é, bem não, é entre que você aspas, fez porta a no. Isso, porta, porta a porta, é. entre aspas, assim, não foi, foi quase. Foi porque o correio, né, foi batendo de porta em porta mesmo para entregar. Aham. Mas, Redistribui a mas palavra. É. é, exato. Mas quando, por exemplo, a Socorro, não sei se foi a Socorro que falou uma vez, que ela deu risada, ou não sei se foi outra pessoa que disse, que eu coloquei no Google, assim, como o que é ISBN, como registrar. Eu colocava no Google, eu ia ler os artigos, tudo, para entender, assim, mas para mim era tudo uma grande incógnita. Por exemplo, quando a pessoa falava papel pólen, 70 gramas, sei lá, nem qual é a gramatura. Aí eu ia lá, papel pólen. Aí eu ia ver todos os livros que eu tinha aqui em casa para ver a gramatura, para entender o que era um papel 50, um papel 70, um papel não sei o quê.
o tamanho da fonte, tudo isso eu fui tentando entender. E aí eu tinha uma grande dificuldade, porque eu queria publicar o livro no Brasil, mas eu não estava no Brasil, era pandemia, eu não pude ir para o Brasil tão cedo, então eu não sabia como que o livro ia se materializar. Então, obviamente, a Rafaela estava lá, né, para ser esse apoio incalculável, inestimável, assim, dessa minha jornada. Eu digo com grande certeza que sem a Rafaela o livro não teria feito metade do caminho que fez, assim. E aí, então, o que eu fiz? Eu conseguia viajar para Lisboa, e aí eu fiz o lançamento em Lisboa primeiro, imprimi o primeiro exemplar lá, porque aí eu ia ver como que o livro ia ficar, Como que... e aí eu reproduzi a impressão numa gráfica de Fortaleza, né? E aí, era uma gráfica que a Rafaela, por exemplo, conhecia, que a Rafaela conseguiria ir lá para fazer a prova, e enfim. Mas aí eu reproduzi, eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V, né, naquela ficha, naquela configuração exata do que eu tinha feito em Portugal. Foi o jeito de eu ter certeza que o livro ia ficar bonito, né? Foi muito difícil, porque eu fui aprendendo fazendo e errando, e fazendo e errando, mas foi muito gostoso também, assim, porque eu aprendi muita coisa, eu aprendi muita coisa de um lugar que eu tenho fascínio, assim, sobre um assunto que eu tenho fascínio, né? Então, E que hoje você também consegue ver, por exemplo, você hoje está com uma editora. Então você sabe duas. exatamente. Você está com duas editoras, né? Para o primeiro livro você está com uma, que A é a Marisa Planeta, não, a Planeta Planeta. e a Todavia são as minhas duas casas editoriais, assim. Eu Ah, vou lançar, ok. são, no momento, são as duas casas editoriais que eu tenho, né? E aí você, enfim, aí então você, como você fez todo esse processo independente, então você sabe o que que significa, quanto tempo, o que que significa cada etapa, né? E valorizar, quer dizer, imagino, né? Estou aqui fazendo minha suposição, mas é aí que a gente vê muito onde é que o trabalho da editora vem e que Nossa, não a gente não alcança, né? E que nem se a nossa, gente sim, quisesse conseguiria, sim. assim. Sim, existe uma discussão, né, que essa coisa do preço do livro, o livro é caro, não sei o quê. E eu entendo que, óbvio, que para uma parte considerável da população, o investimento, esse valor do livro, não cabe no orçamento, isso é óbvio, né, é claro. Mas existe uma parte enorme da população que reclama desse preço, que é puro cinismo, né, que é pura balela. Tipo, Hum. e eu entendi isso, na verdade eu já tinha meio uma ideia sobre isso, mas eu entendi isso de forma cristalina quando eu publiquei o meu livro. E eu entendi que, de fato, quando você divide de uma forma minimamente decente, quando você remunera as pessoas de uma forma minimamente decente, isso tem um custo, gente, tem um custo na unidade do produto, né? Então, para mim, é muito doloroso assim, ver essa reclamação vinda de uma parte da população que eu considero. Por exemplo, eu tenho amigos que reclamam de preço de livro. Hum. E, eu dou risada, assim, porque, cara, não é possível que essa pessoa tá reclamando, sabe? Tipo, não é possível que a pessoa não enxergue que existe esse valor no fazer dessa É, unidade de produto, sendo que a pessoa não questiona uma série de outros produtos, né? mas é porque também, muitas vezes, e aí eu acho que é uma questão que eu acho que é cultural, que é do valor que a nossa sociedade no Brasil dá ao livro. Assim, sabe? Que é como que ela percebe o valor de um livro, né? Qual que é o valor que você percebe uma roupa de marca? Qual que é o valor que você percebe um livro? Então, para nós, culturalmente, não é valorizado, né? É É, muito é. pouco valorizado. Então, é muito difícil. Como que é aí na Inglaterra? Por exemplo, você acha que as pessoas dão mais valor a livro ou que eu não sei, com relação a preço, por exemplo. Cara, eu acho que livro aqui é muito comum, né? É um Hum, troço comum demais. E acho que por isso os livros são mais baratos também. Eles usam outro tipo de papel, né? hum, Eles usam aquele papel um pouco mais fininho. As capas são capas um pouco mais genéricas, né? São capas um pouco mais, sei lá, né? Menos cuidadosas. Eu, aham. eu considero, né? Menos cuidadosas do que as capas do Brasil, por exemplo.
E é uma produção em escala industrial, porque é isso, o mercado literário de língua inglesa é uma coisa monstruosa, né, em volume, assim, não tem como comparar com nenhum outro mercado, né? Lore, quantos livros hoje vendidos? Olha, Tati, eu juro pra você que eu não sei. Eu Olha aí. juro pra você, eu não sei e eu parei de contar faz muito tempo. Ainda quando eu estava ainda cuidando, né, dessa parte, acho que pouco antes do livro ser vendido para Planeta, eu já tinha parado de contar porque por causa daquela coisa da métrica, né, que eu tinha te Hum. falado. Te deixa ansiosa essa métrica do outro? Não deixa. Não me deixa ansiosa, mas eu vi quando eu estava nesse processo independente, eu vi que eu estava começando a ir por esse caminho, assim. Hum. Eu comecei a estabelecer metas que estavam muito parecidas com metas de autoras que eu gostava, assim, sabe? Então, que são autoras que estão em editoras consolidadas, nas maiores editoras do Brasil. E eu ficava meio me comparando, assim, ah, não, então eu tenho que vender mais, então eu tenho que. E aí eu vi que, primeiro, isso era uma coisa absolutamente imoral comigo, porque eu era uma pessoa fazendo um trabalho. Né? O meu Uhum. livro era vendido em 10 livrarias do Brasil inteiro, num país do tamanho do É. Brasil, era em 10 livrarias, num processo, né, que é isso, as caixas vão pelos correios, aí processa, aí não sei o quê, aí o livro esgota na livraria, só vai ser reposto daqui a 60 dias. Então, assim, era um processo muito pequenininho, assim. Uhum. E aí eu falei, gente, eu não posso fazer isso, eu não posso entrar por esse caminho, eu não posso me comparar e eu não posso submeter o meu livro a isso, sabe? E aí eu falei, olha, é o seguinte, eu vou parar de contar. Tipo, Você eu sei, parou, mas tava quanto? Quando você parou? eu parei, já tava para ir para mais de 12 mil livros, assim. Uau. Né, que era quando eu ainda tinha um controle. E aí, pouco depois, a Planeta surgiu, né, que já veio com tiragens maiores, uma distribuição que é realmente muito, que tem uma capilarização muito boa. E aí o livro, de fato, conseguiu chegar a Em lugares muito que não mais teria lugar. chegado comigo sozinha, né? E aí eu não acompanho, é óbvio, eu recebo os Sim, os relatórios relatórios. trimestrais, Uhum. recebo, eu não olho. Eu não olho a quantidade, eu olho quanto eu vou receber de royalties, óbvio. Ok, isso Mas aí. eu não. Isso eu vejo. Eu recebo o relatório, eu já vou lá para o final. Pronto, meu dinheiro é esse. Quero ver. Vou conseguir Até. pagar meus boletos? Vou conseguir pagar meus boletos em É, Libra ou não vou? É a pergunta. exato. Mas, Ah, assim, a quantidade de vendas, assim, eu não olho, ou se eu olho, eu não relaciono com o anterior para fazer uma soma, tá. para ver quanto foi. Então, não, eu tento não entrar muito nessa, porque eu acho que não é justo comigo, não é justo com o Uhum. livro. E também foi quando eu decidi, um pouco antes, né, a época que eu parei de contar, também foi a época que eu parei de divulgar Hum. quantos exemplares eu vendia, porque eu pensei, se eu não quero que a métrica da outra seja a minha, eu também não quero ser métrica para ninguém, porque eu sei que tem muita gente em casa que está começando, que tá ralando, sabe? Que está querendo colocar o livro no mundo, que vai pensar, não, se o meu livro não vendeu tanto do que ela vendeu, né? Eu fracassei, não deu certo. Que você fala para essas pessoas que estão começando e que estão aí pensando, vou lançar um livro, quero lançar esse livro, já tenho aqui alguma coisa escrita. Que você fala para elas que Eu estão. falo que o compromisso é com o livro, o compromisso é com a história, assim. Isso não dá para negociar, isso é inegociável, né? Tem muita gente que diz, ai, eu quero muito lançar um livro, eu falo, tá, então como é a história? O que é a história? Cadê o livro? Não, o livro não tem. Então não tem, então não tem. Então não tem conversa. É, Não tem papo. Não tem papo, amor. É assim, ok. senta, escreve o livro, porque o livro vem primeiro. O livro vem antes de tudo, né? Uma vez que o livro está feito, aí sim, aí você senta, aí você decide se você vai mandar para uma editora, desculpa, se você vai colocar numa plataforma de e-book, se você vai. E aí você começa a estudar estratégias, mas o livro vem primeiro, né? Hum. Isso essa etapa não tem como você colocar, né, na frente da outra, assim, não tem. Até acontece uma vez ou outra de um autor
ou um influencer ser contratado por uma editora para produzir um livro que já tem uma estratégia para esse livro, né? Mas eu não confio muito nesse processo, né? Isso estou falando de um gosto pessoal, óbvio. Eu não confio muito nesse processo e não acho que é um jeito natural de fazer isso, né, com todo mundo. Às vezes dá certo, para um ou para outro. Para mim, não sei. Essa temporada a gente tem falado muito sobre processo criativo, né? A gente já abordou aqui um pouquinho desse tema, mas eu queria voltar um pouco em você criança. Tem uma parte no seu livro, no último, né, no Amor e Sua Fome. Ai, meu Deus, agora vamos lá, deixa eu achar aqui. Que é uma parte em que você fala sobre que ali o destino dessas crianças já estava meio que traçado e. Ai, meu Deus, Lorena, eu não vou achar agora a minha anotação Eu aqui. acho que eu sei qual é. Peraí. Tá na página Página 30. 30. É. Isso. Vou ler aqui, gente. Dali em diante, os dias foram regendo, os anos foram atando o destino da gente, confirmando o único nó que eu daria na vida. Só existe um tipo de amor que se impõe diante do mais forte, destemido, que não treme o queixo diante dos murros na cara dados pela Liliane. Só um amor avança e mostra os dentes, querendo arrancar a dor do outro à faca, expurgar a doença, degolar o tirano. O amor que é maior do que a verdade. A Esmê, na nossa infância, já me fizera muitas promessas, mas ali ela mostrou que cumpriria. E eu também. A Joana que se virasse sozinha na vida. E a Liliane que fizesse o favor de morrer bem devagarinho, cheia de dor. Adorei o Lorena, cão, né? adorei o cão. Adoro o cão. Por que que essa passagem para mim ela é importante e por que que é que eu gosto muito dela em particular? Eu gosto de várias aqui, mas eu gosto dessa porque ali a gente vê que essas meninas, né, essa sua história do segundo livro, ela conta, né, a progressão de tempo e como que elas foram vivendo, como que elas foram crescendo. E, e você vê claramente que Dora, que é essa personagem, ali ela traçou como que seria o futuro dela, como que as coisas iam acontecer para ela, né, na visão dela. E assim, ela cresceu, mas ela continuou nesse lugar, né? Ela cresceu enfim, ficou ali, parada nesse tempo. Num lugar de muita dor. Tem muita criança que cresce e que, quando a gente vai olhar para ela adulta, ela também tem um lado dela que ficou, um lado dela que não cresceu. Muitas vezes, quando a gente pisa no nosso calo, quando a gente é adulto, pode ver que está relacionado a alguma coisa que, se a gente for buscar lá na infância, está lá, essa origem, mas eu acho que tem muita coisa também que é muito ligada à nossa criatividade, ao nosso lado criativo, que é desse lugar muito inocente, muito infantil, muito dessa necessidade que a gente tem de pertencer. A gente continuar criança enquanto adulto tem lado bom. E eu queria conversar com você sobre isso, assim. Eu queria que a gente voltasse para alguns momentos da sua vida, da sua trajetória, e você me conta um pouco como que isso influencia no seu processo criativo. Eu acho que, só falando um pouco assim da Dora, eu acho que eu gosto muito quando as pessoas percebem assim que a Dora continuou, né, guardou, conservou. Acho que muita coisa da infância dela. Eu gosto muito porque isso era uma intenção minha, assim, né, quando eu estava escrevendo. E eu acho que a Dora, ela é uma protagonista que ela termina o livro muito parecida com quem, com quem começou, assim. Ela cresceu, né? A gente viu essa menina virar adolescente, virar mulher, né? Enfim, a gente acompanhou isso, né, ao longo das páginas, mas eu acho o último capítulo muito parecido com o primeiro capítulo, assim, muito parecido. Eu acho que ela fala, né, ela conta mais ou menos ali as mesmas coisas. Eu acho que ela encerra um ciclo muito parecido com o que ela começou, assim.
E sobre a minha infância, eu fui uma criança muito. Eu me considero criativa desde pequena, assim, nesse lugar de imaginar as coisas, de escrever o que eu imaginava. Eu tinha diário, né? Eu fazia concurso de redação na escola, contava histórias mirabolantes e escrevia poemas horrorosos, assim. Então, a minha criatividade, ela já, de uma certa forma, ela dava vazão, assim, pela escrita, né? Dessa forma absolutamente infantil, mas eu lembro de eu já gostar de ir por esse caminho, mesmo sem essa racionalização. Ah, não, é isso que eu vou fazer na minha vida. Tipo, claro que não existia isso, né, ali com 5, 6 anos, mas já era um lugar para mim. Você teve Assim, professor, escrever. ou você teve alguma professora, você teve alguém assim na sua família que olhou para aquilo e falou assim: epa, tô vendo aqui. Eu É, tinha professoras assim na escola que elogiavam muito as minhas redações, que me incentivavam a participar de concurso. Eu ganhei bolsa bolsa integral na escola porque ganhei concurso de redação, assim. E eu escrevia muitas cartas para minha mãe, escrevia muitas cartas para as minhas amigas. Então a escrita ela era um meio de desaguamento, assim, para mim, sabe? Era um hum. caminho, assim, que eu tinha. E eu lembro, assim, quando eu era criança, que eu falava que eu ia ser jornalista. E eu já gostava do objeto livro. Já era um negócio que eu gostava, assim. Eu lia muito quando eu era criança, eu lia muito gibi, eu leio. E eu tenho essa memória de ficar internada no quarto, assim, de não sair do quarto para nada. Eu não queria, nem comer. Enquanto não terminasse todos aqueles almanacão de férias. Tipo assim, o almanacão chegava no dia, eu só saía do quarto. Tipo, as férias eram 30 dias, né? Eu lia em 2 dias e passava 28 dias sem nada, porque Esgotou ali. eu ficava internada. Eu não conseguia parar enquanto eu não terminasse, assim. E aí eu lembro que os meus primos, eu tinha um tio que ele tinha muito mais dinheiro do que a gente, assim. Então, os meus primos, ele tinha. Porque, sei lá, a gente comprava, sei lá, 2 almanacões de férias, assim, né, pra dividir eu e os meus irmãos. Os meus primos, aí eu na casa dos meus primos, eles tinham toda a coleção, Pato Donald, Chico Bento, Magali, não sei o quê, tudo, era tipo do ano todo. Ostentavam os almanacões. Ostentava, era assim, era uma orgia de gibi, assim. E aí eu lembro que eu socava tudo na mochila, assim, o tanto que desse eu levava para casa, eu entrava no quarto e eu lia tudo desesperadamente, assim, desesperadamente. Eu queria ler muito. E você era a única, assim, na sua casa que gostava de ler desse tanto, ou seus irmãos? Você Não, tem três não, irmãos. não. Meus irmãos, eu tenho vários irmãos, assim, mas os meus irmãos que cresceram comigo na mesma casa, filhos de pai e mãe, três. Uhum. Então, os meus irmãos, eles leem muito também, assim, até hoje, assim, eles leem, principalmente o meu irmão do meio, ele é um leitor voraz, assim. Mas eu lembro, eu tenho muita memória, assim, do meu irmão mais velho lendo muito, sabe? Lendo muita revista, lendo livro. O meu pai lia muito. A minha mãe é muito boa leitora também, então estava É, ali, sabe? isso, Aquele já tinha universo ali aquele, estava ali. isso, esse E os meus irmãos, eles ambiente. escrevem muito bem também. Eu sou a única escritora da família, assim, mas os meus irmãos escrevem muito bem. O meu pai escrevia brilhantemente, assim, também não se tornou escritor, mas escrevia muito bem. Então, é isso. Essa coisa da leitura e da escrita tava por ali, sabe? É, sua mãe teve um acidente muito grave quando você tinha 19 anos É. e você teve que cuidar dela. Como é que esse acidente, como que ele foi para você? Onde foi em que lugar que ele ficou e como que você trouxe ele para sua escrita? Eu trouxe muito desse período do acidente pro Amor e Sua Fome. Enfim, a minha mãe sofreu um acidente, foi um acidente super grave. Ela ficou, né, num estado muito delicado, correu risco de vida. Então,
Foi um período bem tenso, assim. E eu lembro que para mim era uma fase, sei lá, 19 anos, eu estava entrando na faculdade, eu consegui o meu primeiro estágio no jornal que eu queria trabalhar. Então, era um período muito gostoso para mim, assim, sabe? E aí aconteceu isso, né? De a minha mãe sofrer esse acidente e eu parar muita coisa porque eu quis, né? Eu fiquei num estado, né, muito devoto àquilo, de cuidar dela, de ver ela se recuperar, né, de trazer minha mãe de volta para casa, né, que ela ficou internada muitos dias, fez muitas cirurgias, enfim. E aí eu fiquei muito mergulhada nesse processo. E eu fazia isso com muita alegria, assim, com muita alegria. Eu gostava e eu sempre fui super metódica, super responsável. Então eu tinha escala de coisa, de remédio, de pessoa que ia ajudar, de tudo. E aí, eu lembro que em determinado momento, assim, eu senti muita falta de ser filha, sabe? Porque eu me vi num lugar, porque eu acho que Hum, faz parte de um processo muito natural, né, do amadurecimento, essa troca de lugar com os pais, né? Esse lugar que você vira cuidador, né? De cuidar dos sim, seus pais. Só que para mim, isso muito aconteceu de cedo, uma né? forma muito abrupta e de uma forma muito precoce, né? Uhum. Que a minha mãe precisou de cuidados quando eu tinha 19 anos. Então, é, e numa fase que eu queria minha mãe, né? Eu queria minha Hum. mãe para contar das coisas da faculdade, do estágio, de não sei o quê, e de, sabe, e dos medos também que eu sentia. E dos Ser medos filha. que eu sentia, É. exato, eu queria ser filha dela, eu senti falta de ser filha dela. E eu senti falta de ser filha dela naquele momento que estava sendo muito difícil para mim emocionalmente, que era de lidar com a possibilidade de perder minha mãe. Então, eu precisava da minha mãe para lidar com a possibilidade de perder minha mãe, né? Isso é uma Hum, coisa, foi um período muito doloroso. E quando eu lembro desse período hoje, eu fico pensando que eu senti muito essa falta, né, de ser filha. A minha mãe ficou muito bem obrigada nesse lugar de filha, porque, por sua vez, ela tinha tido muitos problemas com a minha avó, e aí ela precisava muito dessa relação maternal, né, que ela acabou encontrando em mim. Então, ela ficou muito bem obrigada lá. E isso foi gerando uma mudança muito grande de relação entre nós duas, que a partir de um momento eu reivindiquei de volta. Eu falei, não, ó, olha só. não, não tá tudo errado, tá tudo errado. Eu sou a filha e eu quero ser a filha. Eu quero, eu Mas gosto. pera, que momento foi esse que você teve uma epifânia aí na sua, você falou assim, Não, foi muito depois. peraí, Não, assim, foi você muito chegou depois. e falou assim, teve um episódio que você falou assim, peraí, ou você foi pra Não, mas terapia, ou algum momento em que isso aconteceu, eu assim? não lembro se teve um momento assim. Eu sou uma pessoa amorosa, eu gosto de cuidar também, então eu fui deixando isso pra lá, assim. Uhum. Mas aí chegou um momento que eu falei: não, 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 chega, não, não. Eu sou a filha. Eu quero ser a filha, eu gosto de ser a filha. Então, me dê meu lugar de volta. Você é minha mãe. E eu comecei a falar isso pra ela categoricamente. Eu falo até hoje, tá? Porque até hoje ela tem. é, Ela tem os rompantes, aí você fala assim, ela tem uns epa! rompantes. E às vezes eu ligo pra ela, vou contar um problema. Ela já mexe um problema dela. Mamãe, eu não quero saber do seu problema. Eu tô lhe ligando pra falar do meu problema. Eu preciso que você seja minha mãe agora, sabe? Então, seja minha mãe. E aí, eu trouxe um pouco desse sentimento pra história da Dora, porque eu pensei, eu consigo reivindicar esse lugar, né? Que é Hum, meu. O meu lugar de. E quem não consegue? E quem não é, consegue reivindicar esse lugar em nenhum momento? Quem não tem a possibilidade de pegar esse lugar de volta, sabe? Ou quem nunca teve, ou quem não consegue reivindicar porque nunca teve esse lugar. E é. aí foi um pouco de como as complexidades dos sentimentos da Dora nasceram, né? Desse lugar de quem não consegue reivindicar. Eu vejo a sua evolução de escrita do primeiro livro, que, como você falou no início, muito universal, que trata do burnout. E aí você entra por um lugar que é um terreno muito diferente, muito parecido, mas muito diferente ao mesmo tempo. E esse segundo projeto, eu vejo ele muito próximo do Ceará mesmo. Assim, eu te vejo muito próximo do Ceará. Tô mentindo, assim, faz sentido isso? Faz, faz. Como é que morar no exterior te
reforçou esse laço com a sua terra? Eu acho que reforça porque aquela frase, né, que é preciso sair da ilha para ver a ilha, Hum, aquela máxima, né? Eu acho que, eu não sei, eu acho que de uma certa forma daqui eu enxergo melhor. Primeiro que eu acho o Ceará a coisa mais linda do mundo, assim, eu acho uma coisa fértil de beleza, de ideia, de cultura, de inspiração. Os meus próximos livros vão se passar no Ceará, então, para mim é uma fonte infinita, assim, de inspiração. Mas eu acho que daqui eu enxergo melhor porque tudo que eu tenho, que é do Ceará, que é do Brasil, aqui eles me diferenciam das outras hum, pessoas, né? No Ceará, eu sou mais uma cearense. Em Fortaleza, eu sou mais uma fortalezense vivendo a cidade, né? Eu sou mais uma pessoa com esse sotaque, eu sou mais uma pessoa que gosta dessa comida, eu sou mais uma pessoa que tem essas referências, né? Aqui não. Aqui, essas características, elas me isolam, ao mesmo tempo que elas me dão uma identidade, hum, né? Que é que se que não é que se destaca, mas elas me dão uma identidade que é minha. Estamos falando de uma cidade absurdamente cosmopolita, de uma cidade super, né, misturada. Cada pessoa que fala de um jeito, né, que come um certo tipo de comida, que ouve um certo tipo de música, que vê um certo tipo de filme, que anda de um certo jeito, cada uma dessa pessoa, né, é uma pessoa, né? É uma pessoa nessa grande mistura. Não é mais uma pessoa igual a todas as outras, né? Então eu acho que sair do Ceará me deu essa identidade de cearense muito evidente, né? Muito evidenciada, né? Então, de uma certa forma, eu me sinto mais conectada com ser cearense aqui, né? uau, que forte isso, né? Porque eu morei na França muitos anos. E eu confesso a você que eu acho que nos meus primeiros anos eu queria muito me encaixar. Assim, eu acho que esse processo até começou antes, sabia? Eu venho de Goiânia. Quando eu morava em Brasília já, eu já queria tirar meu sotaque, por exemplo. Porque eu sofria muito bullying, pelo meu chefe, inclusive, que você, "Ei, porta, sabe? Então, eu tinha muito esse lugar, assim, de muito. Eu queria muito me misturar ali. Então, eu acho que eu fui fazer as pazes e me ver e me sentir muito goiana, demorou muito para mim, sabe? Isso demorou muito, assim. E hoje não tem como ser diferente, né? Eu não tenho como ser outra pessoa, eu não tenho como ser uma outra Tatiana. E foi a melhor coisa que eu fiz para mim, assim, sabe? Para minha paz. Foi É, fazer as pazes justamente com essa é, minha origem e com quem eu sou, é. sabe? Escuta, morando em Londres e publicando seus livros no Brasil, você se frustra porque você não pode compartilhar o seu trabalho com as pessoas do seu convívio diário aí em Londres? Quando você fala para ela assim, eu tenho um livro publicado. Ela fala assim, cadê esse livro? Aí você fala assim, tá em português. Aí ele fala, não consigo ler. O tempo inteiro. Hum, O tempo todo. É muito frustrante morar aqui e produzir livro para o Brasil. Não só por isso, não só porque você não consegue mostrar o seu livro para as pessoas do seu convívio, mas também porque por tudo que acontece no Brasil e eu tô longe, né? Por exemplo, agora hum, vai acontecer a Bienal do Ceará, eu não vou estar lá, né? Vai acontecer a Bienal no meu estado, uma coisa que eu queria muito ir, não vou conseguir. Em junho acontece a Feira do Livro lá do Pacaembu. Não vou conseguir ir. Ok, em julho acontece a Flip. Eu vou para Flip. Então, assim, eu tenho que escolher minhas batalhas, sabe? Eu tenho que escolher o que, que dá para eu ir, o que, que eu consigo ir. Mas é muito frustrante, né? Porque eu produzo para o Brasil,
Eu publico livros no Brasil e eu não consigo ficar. E isso faz muita diferença. Toda vida que eu tô no Brasil, toda vida que eu tô em São Paulo ou em Fortaleza, que são, né, os meus dois maiores públicos, assim, eu percebo a diferença que faz eu estar lá, sabe? Diferença que eu tô de ver as pessoas, de ir nos lugares, de participar dos eventos e tudo. O quanto isso dá um bom, assim, no que eu faço. Mas é isso, né? Eu moro aqui, eu gosto de morar aqui, eu não tenho intenção de me mudar ainda. Então eu vou ter que conviver com isso, com o lado que pesa e o lado que flutua, né? Você pensa em publicar em inglês? Que você fala publicar ou escrever? Ah, bom, agora você me pegou. Aí tá aí uma pegadinha. Bom, publicar porque seriam os seus livros traduzidos. E Traduzido ou escrever escrever? ou escrever. Acho que Não. escrever, né? Não, acho que Ah, escrever, tá. porque eu publicar, por que não, É, né? é assim, escrever inglês, desculpa, não tenho nenhuma pretensão de escrever inglês. Tinha pensado nisso, a minha newsletter inicialmente nasceu porque eu queria publicar textos em inglês, algumas coisas até que eu já tinha produzido, tudo, mas não, porque eu já me sinto, eu já sinto que em algumas coisas eu já me distanciei um pouco, assim, do português, sabe? Já tem algumas coisas que eu já não me considero já tão afiada, assim. Então, é importante para mim continuar escrevendo em português, continuar produzindo livro para o Brasil. E é importante, eu até parei de ler mais inglês, assim. Eu continuo lendo inglês, notícia, jornal, resenha, enfim. Mas ficção, não. Eu parei total de ler ficção em inglês, porque, para mim, leitura hoje não é só ler, né? Leitura é trabalho também. Então, Hum, é, é a forma de eu me manter afiada e 100% conectada, assim, com a língua brasileira. Então, não tenho pretensão, não vou escrever ficção em inglês. em inglês. Eu queria falar sobre uma tatuagem sua, que é o Baby Baby, que é uma alusão à música, né, que é interpretada pela Gal Costa. O seu primeiro livro, ele tem muito, é muito permeado por música. Você tem playlist, por exemplo, para esse segundo livro que eu me lembro, né? Você criou uma playlist para esse segundo livro. As pessoas podem acessar ela, inclusive, tá no Spotify? Podem estar lá no Spotify, tem dos dois livros. Tem do primeiro, o primeiro quem fez foi a minha amiga a Juda Canini, que é DJ maravilhosa, ela que criou a playlist. E o segundo eu criei mais com as músicas que fizeram parte do processo criativo, assim. Mas então, música fazendo parte do seu processo criativo, significa o quê? Significa que você aperta o play e aí você já começa a escrever, assim, virou uma correlação entre as músicas e a sua escrita? Ou você se inspirou nessas músicas e aí você escreve? Como que é isso? Eu fiz essa pergunta porque eu achei muito curioso que tem um escritor que é o Michael Lewis, que escreve muito livro é meio que uma biografia de uma pessoa, mas tem sempre um ponto de vista, meio jornalístico, assim. Gosto muito do tipo de escrita dele, e ele, num curso que ele dá de escrita, ele fala: olha, quando eu escrevo, eu preciso de ter uma playlist. E aí é automático, assim, eu ligo a playlist e aí eu começo a escrever para aquela, sabe, para aquela história. Então, para cada livro ele tem uma playlist que é quase que coloca ele já no trilho de escrever. Uhum. Então, Não, as músicas elas me ajudam a entender sentimento, assim, né? E me ajudam a hum, entender a personagem, me ajuda a entender, por exemplo, tem aquela música, eu ouvi muito no processo de construção da Dora, aquela música do John Lennon. Agora eu esqueci o nome, eu acho que o nome da música é Mother. Mama, you had me, but I uhum. had you. É mais ou menos isso. Eu não lembro direito a letra, mas eu ouvi muito essa música quando eu tava construindo a Dora, né? Outra música que foi A Ponte, da Maria Bethânia, então me dava um pouco essa coisa do sertão e do Ceará. A história não se passa exatamente no sertão, assim, mas é uma coisa mais interiorana, assim. Então, as músicas elas vão me ajudando a entender a ambiência, me ajudando a entender o sentimento. Querida, vamos terminar aqui com o terceiro bloco, que são perguntas rápidas e Tá, respostas curtas. Vamos lá. tá. O que você vendeu quando você era criança? Eu acho que eu vendia
Não sei, acho que eu vendia gibi antigo, vendia caneta, nessas, né, nessas trocas de escola. Mas eu não vendia coisa, não, quando eu era criança. Eu nunca fui muito. Hoje eu me considero uma boa vendedora, mas na infância, não Olha tive aí. muito essa coisa de vender. Minha mãe é boleira, né? Minha mãe vendia, né, salgadinho e bolo desde criança. Então, eu meio que ajudava, mas não era um negócio meu, assim. Qual o melhor fracasso que você já teve? Essa pergunta é muito boa e essa pergunta tem muito a ver com um capítulo específico que eu estou escrevendo para o meu terceiro livro, que é um livro sobre adolescência. Hum, E acho que tem um momento muito importante na adolescência, que é o momento que você realiza que existem pessoas muito melhores que você no mundo, assim, hum. que é a sensação de fracasso na adolescência. Ela vem com muita força, assim, né? Porque é o momento que você racionaliza, né? Eu disse que era resposta rápida, né? Mas lá vou eu, Não, enfim. tudo bem, tudo bem. É... Então, eu acho que tem um momento muito emblemático da adolescência, que é quando chega esse fracasso, quando você percebe que o mundo vence e você não, assim. Eu tive um fracasso muito emblemático quando eu era adolescente, que foi uma coisa que me marcou muito, que eu não sei como nem por que razão, eu fui uma excelente jogadora de handball. E Olha aí. aí, quando eu era... eu não me pergunte por quê, mas eu era muito boa, assim. É, e eu gostava de jogar. E daí, eu lembro de uma vez que eu perdi para um time de uma escola, daqueles intercolegiais, assim. Uhum. E eu era a melhor jogadora do time, então o time contava muito comigo, tudo. E eu lembro que a gente perdeu, sei lá, mas foi uma derrota, assim, atroz, assim. Foi uma coisa absurda, 21-2, sei lá. Foi uma coisa meio assim. E aquilo me marcou de uma forma Hum. assim, porque foi catastrófico. Primeiro, porque foi catastrófico. Segundo, porque foi muito. Eu tive muita vergonha, porque o meu namoradinho da época, eu tinha convencido ele. Ele nunca ia ver meus jogos, porque, Ai, né, meu era Deus. na E aí ele escola. foi E eu justo convenci nisso. ele esse dia, e ele foi. Eita. Ok. E ele me viu ser trucidada, assim, em campo. Então foi muito marcante, mas foi e muito importante também para eu botar a minha sandalinha da humildade e encarar os jogos de uma forma um pouco mais. Tem dia que perde, tem dia que ganha, e é isso, e a vida é isso mesmo. A vida é essa. Uma escritora que te inspira. Não é porque são minhas conterrâneas, não é, não é. Não é Acredite, não, acredite, porém acredite. sim. Eu vou citar duas, assim, eu acho que Socorro Racioli e Natécia Pontes, hoje, fazem coisas que são muito difíceis de fazer. Acho que cada uma no seu quadrado, Uhum. né, ocupa um lugar que eu considero muito de muita genialidade, assim, a Socorro por um motivo, a Natécia por outro, né, a Socorro por ser essa mulher que cria do zero uma história O inteira, um planeta, universo. uma, É. né, ela é muito inventiva, a Natécia porque ela é muito underground, ela vai muito fundo na escrita dela, né, ela vai num lugar que é muito cheio de sombra, que é muito difícil de fazer, e ela faz isso Hum. com, não sei, com muita carne exposta, assim, Ela é feroz. ela é muito feroz, assim, então eu acho que cada uma na sua vertente, no seu quadrado, são mulheres que estão fazendo coisas muito difíceis na literatura hoje, né, que são irreproduzíveis e são grandes fontes de inspiração para mim. Dinheiro não é problema. Para onde você levaria a Natécia e a Socorro aí em Londres? Acho que a gente ia começar numa coisa meio literária, então a gente ia fazer meio o tour da Virginia Woolf aqui em Londres. Gosto. Depois a gente ia sentar num pub e tomar várias pints e gin and tonic, porque não tem nada mais londrino do que beber pint de gin and tonic. E de repente até um fish and chips. Talvez levasse ela no pub do do Shakespeare ou no restaurante jamaicano que o Bob Dylan frequentava. Enfim, Londres, não, Londres Ai, não Londres tem como é. dizer uma coisa só, mas eu acho que ia terminar em Pint, com certeza. Qual o borogodó dos seus livros? Menina,
estava falando sobre isso, sobre essa coisa de que livro tem que ter borogodó. Eu sei, por isso que. Bom, essa é uma pergunta que sempre aparece aqui, que é qual que é o seu borogodó do seu business. Mas É, é. E aí eu lembro de ver um post seu que você falou assim: não, livro tem que ter molho, né? mas Tem tem que que ter ter. um borogodó. Tem que E ter, que aí? tem gente assim, tem que ter. Livro tem que ter borogodó. Não adianta você fazer só bem feito, ser erudito, ser cheio de técnica, de beleza. Não, tem que ter um molho. Eu acho, eu não sei, eu acho muito difícil falar sobre os meus próprios livros, mas uma coisa que eu considero, que porque também eu já ouvi feedback sobre isso, que eu considerava a minha fraqueza, na verdade, eu considerei a minha fraqueza durante muito tempo. Hoje eu acho que é o meu DNA, é a minha força, que é a coloquialidade. O meu livro, ele tem, né, eu conto histórias de uma forma muito coloquial, como quem está contando uma história mesmo, e acho que isso me aproxima, né, dos leitores e dá uma certa, não sei se a palavra verdade é uma coisa boa assim para usar aqui nesse contexto, mas não sei, eu Ah, acho a que sua mostra muito. verdade. Eu Mostra acho que muito que mostra você é muito a muito autora. transparente. É muito E eu acho que é a transparente. autora que eu sou. Essa é a autora que eu sou, né? Se você fosse escolhida para dar uma palestra amanhã, um TED Talk, mas você não pudesse falar sobre seus livros, sobre o que você falaria? Eu acho que eu falaria sobre essa questão de da gente se comparar menos, porque eu acho que é uma coisa que não está relacionada aos meus livros, à minha trajetória apenas, né? Tá comparada à nossa trajetória humana, assim, da performance, do resultado, né? E acho que é muito doloroso, assim, porque eu vejo chega muita gente nas minhas mensagens, assim, e quando eu participo de eventos, as pessoas estão muito o que é genuíno, tá certo, todo mundo deseja coisas, tá tudo bem, mas eu acho muito penoso quando eu vejo que tá todo mundo partindo desse lugar, dessas métricas, dessas Hum. comparações, sabe? Todo mundo querendo seguir caminhos muito pasteurizados, assim. Então, acho que eu não sei, acho que falaria um pouco sobre isso para ver se. Né? E também para não. Eu acho que eu falaria também para a galera parar de ficar caindo nesses golpes literários de gente que fica vendendo fórmula. Ai, porque o livro vender, pro livro acontecer, pro livro ganhar prêmio. Gente, não entra nessa! Não entra nessa. Ai, Lorena, a gente ia precisar de 5 episódios aqui, porque ainda não falamos sobre inteligência artificial, que é um assunto que você vai ter que voltar. Não tem Eu outro vou jeito. voltar, eu volto, tá, Juju? Para terminar aqui, quem são as pessoas que fazem parte da sua rede de apoio? Nossa, a minha rede de apoio é deliciosa, assim, porque eu tenho rede de apoio virtual, né? Tenho rede de apoio presencial aqui em Londres, que é importantíssimo, importantíssimo. Tenho as minhas amigas todas em Fortaleza, tenho as minhas amigas daqui, que eu não vou citar os nomes, porque pode ser que alguma outra fique com ciúme ou não. E, obviamente, o Matt, que está aqui comigo todo dia, né? Que é um grandíssimo parceiro com quem eu caminho aqui nessa jornada aqui que a gente escolheu. Se você pudesse viajar no tempo, que recado que você daria para a Lorena que estava começando a escrever? Lá em 2019, o primeiro eu tive que morrer. Eu acho que eu ia dizer, olha, vai dar tudo certo. Hum. Vai dar tudo certo. Continua criando, continua escrevendo e acredita no que é teu, que é só teu. Acredita na história que só tu pode contar, do jeito que tu pode contar. Não, sei lá, não se convence de que não é suficiente, porque eu passei muito tempo, né, me achando absolutamente insuficiente para isso, assim. Então, talvez eu ia tentar fortalecer mais essa coisa de que o que ela considera uma fraqueza pode ser um brilhinho ali, né? Respira fundo e fala seu nome completo. Lorena Portela Sampaio. Onde que as pessoas te encontram? Eu sei que você está no Instagram. Assim, o Instagram é a única rede que eu de fato uso. Então, no Instagram eu sou @portelori com i no final. E onde que elas podem encontrar os seus 2 livros no exterior? Elas conseguem achar esse livro? No exterior, eu acho melhor me mandar uma mensagem no Instagram, porque aí eu indico um caminho, ou compra, desculpa, ou compra aqui comigo em Londres, num link que eu forneço, ou eu indico algum lugar na União Europeia que dá para distribuir. E no Brasil, enfim,
nas Porque no livrarias. Brasil são mais fácil, né? Das pessoas nas No livrarias, Brasil, enfim, mais fácil de achar. nas livrarias ou em sites especializados, enfim. Lore, muito obrigada, minha querida, pelo Obrigada a seu você, Tati. tempo, pela sua disponibilidade. Que papo Obrigada bom. a você, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E é isso. Desculpa aí pela ideia de ficarmos só no áudio, mas eu acho que Imagina. vai ser lindo anyway, as pessoas vão ouvir nossas vozes e vão né, Vamos tirar imaginar. proveito disso, exato. Vão imaginar, o Como que é nos uma seus coisa que eu livros. sempre sugiro, exato. Mulheres do Business, estamos de acordo que esse episódio é para toda mulher. Não é só para aquelas que estão querendo escrever um livro. Veja bem, eu tenho aqui 4 pontos que eu anotei, que eu acho que a gente pode levar para a nossa vida, independentemente de onde quer que você esteja, para que a sua vida seja melhor, para que a sua vida seja mais produtiva. Olha só esse ensinamento que a Lore deu. Primeiro deles, com relação à criatividade, em que ela fala que eu respeito, eu estou em paz com o meu tempo. E isso é tão importante, a gente se autoconhecer, a gente saber como é que a gente é mais produtivo, como que é que a gente é mais criativo, quando é que a gente é mais criativo. Sou mais criativo quando eu trabalho muito freneticamente, depois eu tenho um período aí em que eu não toco mais aquele trabalho, vou me nutrir de outras referências, ou sou aquela que preciso fazer um pouquinho todos os dias, um pouquinho de manhã, vou lá, sento, escrevo, ou eu sou melhor mandando, fazendo, cuidando da parte burocrática na parte da manhã e na parte da tarde eu estou mais ativa, já tomei uns café, né, mulher do bem? Já tomei uns 3 litrão de café, já estou vendendo até meu pai, até minha mãe, enfim, então ficou aí para mim esse primeiro ensinamento, que é esse respeitar, se conhecer, respeitar o seu tempo e criar e trabalhar no seu, né, e respeitar o seu ritmo. O segundo ponto que eu achei fantástico que Lorena fala, uma sacada que ela teve, que ela diz: olha, não, eu mandei meu livro para as pessoas que já estavam na minha rede, né, que eu já seguia e que, enfim, que ela já tinha uma admiração e que ela entendia que essas pessoas eram formadoras de opinião. E olha só, eu achei isso muito interessante, por quê? Porque isso significa que ela se conectou com essa pessoa por algum motivo. Né? Ela se sentiu parte da tribo desse influenciador ou dessa, né, curadora, dessa pessoa, essa formadora de opinião. Então, as chances que essa pessoa, né, essa autoridade, ela também se identifique, ela também se conecte com o seu produto, com o que você faz, com o seu trabalho, é muito grande. Que ela saiba, que ela entenda qual que é o seu universo. Porque, de uma certa forma, se você se conectou com ela, as chances são que ela também se conecte com você. Então, ficou para mim aí essa super sacada, que é quem são as pessoas que fazem parte aqui da minha rede, que eu admiro, e por que é que eu me conectei com essas pessoas e como que é que eu posso fazer, então, chegar até elas, o meu trabalho, o que eu estou fazendo agora. Achei essa sacada incrível. Um terceiro ponto que eu gostei muito que Lorena falou, caminhada, né, que ela falou sobre a importância que ela tem hoje de fazer uma caminhada. Existem estudos, mulheres do business, que mostram que quando a gente sai para caminhar, isso aumenta em 60% a nossa capacidade criativa. Vocês sabem que aqui o nosso compromisso é com a ciência, então eu vou deixar aqui o estudo que mostra justamente o quão benéfico é fazer caminhadas, o quanto que isso ajuda a gente no nosso processo criativo, a gente encontrar soluções para problemas de uma forma muito mais criativa. Tem um cara, inclusive, que eu gosto muito do trabalho dele, que ele é um fotojornalista americano, mas que mora no Japão há muito tempo, ele chama Craig Modd. Ele faz caminhadas por períodos longos, no caso dele, mas ele tem esse hábito de caminhar e o quanto que isso influenciou na vida dele, enfim. Vou também deixar aqui o arroba dele para vocês conhecerem o trabalho. E depois, o quarto ponto que ficou aqui para mim, que eu acho que foi um pulo do gato, que Lorena fala sobre as fraquezas, né? Que ela falou assim: olha, antigamente eu enxergava isso como minha fraqueza e hoje que é o meu ponto forte, que é escrever de uma forma coloquial. É, e o pulo do gato aí, para mim, na fala dela, talvez tenha passado desapercebido para você. Não sei, mulher do Mison, então você já sacou isso? Me conta aqui nos comentários desse episódio. Que foi
Ela falou assim: eu já, inclusive, recebi feedbacks sobre isso. E aí vem a importância da gente confiar em pessoas. Não é só uma, não. Não vale só um feedback, não. Mas vários feedbacks de pessoas entendidas, de pessoas que gostam do seu trabalho, que entendem o seu trabalho e que vão te dar né, uma opinião ou um feedback dizendo o que, que é que ela vê como positivo, o que, que ela vê de fortaleza do seu trabalho, do que você faz. Eu achei isso fantástico. Então, assim, existe um trabalho que ele é interno, que é de escuta, né, de escutar esses feedbacks, de fazer ali a média, de entender como que você vai pegar isso para você, mas precisa existir esses feedbacks. Então, para quem são as pessoas que você confia, que tem know-how, que tem conhecimento e para quem você pode pedir esse feedback sobre você, sobre sua carreira, sobre a sua profissão. Deixo vocês aqui inspiradíssima por essa conversa. Olha aí, já rendeu. Quero que vocês me falem outro ponto que bateu para você nesse episódio, onde foi que ele te marcou. Para mim, bom, coloquei os 4 principais, mas só de falar aqui eu já estou lembrando e pensando em outros. Eu quero deixar aqui agora os chamegos, mulheres do business, um chameguinho para todas aquelas que compartilharam esse episódio nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigada a essas mulheres que são a Mari Fonseca, que é doutora em Química lá nos Estados Unidos, a Thaís Cunha, que é advogada aqui em Dubai, para Paula Gertenkral, que é consultora em marketing em Nova York, para a Úrsula Colli, que é escritora aqui em Dubai, para a Ivy Fleming, que é psicóloga, especialista em mães expatriadas, para a Gabriela Dantas, que é psicóloga na França, para a Jennifer Marques, que é uma empreendedora sensacional aqui em Dubai, e para a Juliana Vilas Boas, que é uma fotógrafa querida lá de Nova York. Todas vocês, muitas delas têm um Instagram aberto. Eu também vou deixar aqui para vocês conhecerem, porque são mulheres fantásticas que estão fazendo história fora de casa, assim como você, mulher do business. E não se esqueça, se você compartilhar esse episódio, marca a gente. Quem sabe você não está aqui. Quem sabe não, todas vocês que marcam, vocês recebem chamego aqui. Eu vejo vocês daqui a 15 dias com o próximo episódio das Mulheres do Business. Até lá!